Meus irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos cantar um hino. Quero convidar o pastor Reinaldo, ele já se encontra. Vamos cantar o hino 46 da nossa harpa cristã, irmão. Pastor Joel está cantando aqui. Vamos abrir as nossas harpas em Astiver, né? E vamos louvar o nome do Senhor. Meus irmãos, nós queremos apresentar o pastor João Maria Hemer. É pastor presidente da grande cidade, da bonita cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele é o preletor, o primeiro preletor nesta manhã. A igreja quer saudar com bem-vindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração e logo em seguida o pastor João Maria está com a palavra. Glória a Deus.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, mais um dia estamos aqui na Tua presença para abençoado ser, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, o pregador desta hora, Senhor Jesus, Pastor João. Jesus, abençoa aquilo que ele vai falar, transmite bem claro aos nossos corações. Abençoa também este dia, Senhor, todos aqueles que estarão falando no seu devido horário. Jesus, eu peço uma bênção também especial. Nós já temos orado, mas continuamos orando para o netinho, Senhor. Dai saúde a ele, Senhor Jesus. Também ao nosso presidente, pastor Wellington, Senhor. Sê com ele, dando graça, virtude, para ele conduzir este grande rebanho. No teu nome nós te pedimos agora e sempre. Amém. Muito agradecido pela saudação que temos recebido desta EBO, e saudamos a todos vocês na preciosa paz de Jesus. É um privilégio voltar a esse lugar e nessa oportunidade compartilhar essa matéria chamada Caminho da Plenitude. Não é uma matéria com muita ênfase na área teológica, mas Deus colocou-me ao coração desde o momento em que fui convidado para a gente falar um pouquinho mais na vida prática. E dentro desta jornada Caminho da Plenitude, nós temos muitas lições. Talvez já passamos e não entendemos no momento em que nós passamos essa caminhada. O comentário, eu digo que escrevi, esse simples e humilde estudo, meditação, vendo em mim e na vida de muitos obreiros, e na vida de muitos filhos meu, espiritual e ministerial, eles no caminho da plenitude não entendendo esse caminho, alguns até desanimando, outros compreendendo mal. Então foi o motivo que levou a gente, há um tempo atrás, escrever essa pequena meditação. E nós temos como base, e gostaria de fazê-lo enquanto estamos em pé, num dos textos mais conhecidos nosso do Novo Testamento, que é Efésios capítulo 4, os versículos 11 ao 14. Nós sabemos, irmãos, que 1 Coríntios capítulo 12, nós temos 9 dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 28, nós temos os 7 dons de Deus. E Efésios 4, do 11 ao 13, 14, nós temos, me desculpe, ao 13, nós temos 5 dons dados por Jesus. Então nós temos os 9 dons espiritual, os 7 dons de serviço dado por Deus e os 5 dons ministerial dado por Jesus. Esse está à nossa disposição. E a palavra dom, do seu original, quer dizer uma partícula de Deus dentro da vida nossa. Diz aqui o apóstolo São Paulo que ele, Jesus,
mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Podeis retornar vossos assentos. Quero dizer que é um privilégio rever o pastor Felipe, que nos visitou ali na igreja que pastoreamos, junto ao pastor Wellington. Tivemos o privilégio de pastor Wellington nós ter já 3 vezes na nossa igreja nesses últimos tempos, e ser atendido aqui, buscado no aeroporto e cuidando de mim. Eu chamo o Pablito. Onde é que está o Pablito? Ali está. Pablito é espanhol, então é o nosso Pablito. E gaúcho, só que um gaúcho que cresceu pouco, parece que veio muito cedo para São Paulo, aí não deu para crescer muito. Mas eu quero agradecer muito vocês na pessoa do Paulo. Meus queridos, vocês observaram que eu tenho dado ênfase que os 5 ministérios dados por Jesus, o desejo de Jesus é que os seus obreiros cheguem à plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo tem uma vida biográfica. Todos nós sabemos, e a meditação aí nos diz, que ele nasceu na manjedoura. Nós temos aí alguns sinônimos de manjedoura, e muitas vezes nós não entendemos a nossa manjedoura. Está na página 102 do livro. Muitas vezes nós não entendemos a nossa manjedoura, mas é necessário a nossa manjedoura. Eu conheço alguns obreiros que traçaram outro caminho, até influenciado. E quando a gente observa, eles estão no Monte Escoplas. E esse obreiro vai lhe fazer falta lá na frente a sua manjedoura que ele não passou. Eu pertenço ao SECRE da nossa convenção no estado. Eu sou coordenador da área do ensino. E a gente sempre tem problemas. O nosso presidente corre muito, solucionando problemas de igrejas, de obreiros que não tiveram o caminho da plenitude, subiram por outro caminho. E quando você observou, estavam lá no Monte Escopla. E essas igrejas sofrem. Em vez de estar orando pelas almas perdidas e lutando pelo crescimento da obra de Deus, estão orando que Deus leve o fulano e traga outro, que não aguentamos mais. E sabemos que dom, além de ser uma partícula, é um presente. E às vezes a igreja ora: Senhor, o presente que tu me deu aqui está difícil de suportar, podia nós trocar por outro. E a gente vai acompanhar um pouquinho essa pessoa. Ele não teve manjedoura,
Jesus da manjedoura foi para a carpintaria dos seus 12 anos até seus 33 anos. Aos 17 para 18 anos, José, seu pai terrenal, morreu, e como primogênito, ele assumiu a carpintaria do pai. Da carpintaria ele foi para a beira do Jordão. Aí o céu se abriu, aí melhorou as coisas. Mas da beira do Jordão, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, lá no capítulo 4 de Mateus, levou ele para o monte que passou a ser chamada a Tentação, ao ladinho da cidade de Jericó. Quando tu chegas na cidade de Jericó, a oeste, aí no pé, vocês que já estiveram em Jericó são sabedores, aí está uma montanha a 1.100 metros do nível do Mediterrâneo, onde Jesus passou 40 dias. Todos nós conhecemos. Diz a Bíblia que lá do Jordão para o monte da tentação foi o Espírito Santo que o trouxe. Mas do monte da tentação até o pináculo do templo, que são 18 quilômetros, Satanás o conduziu. Se tu chegar à frente ao antigo templo, ali está 15 degraus que davam acesso, hoje em ruínas, acesso ao templo. Mas do primeiro degrau à direita, ao começar, ao entrar no templo à direita, o primeiro degrau, aí estava o pináculo. E aí começa a descer o vale do Cedron, e do topo do pináculo ao fundo do vale era 140 metros. E Satanás trouxe Jesus e colocou ali, mandou-se lançar. Citou Salmo 91, Jesus teve a resposta. Mas Satanás agarra Jesus e leva para o norte, 4 quilômetros. E aí está o Monte Escoplas, o Monte da Visão. São 4 montanhas que envolvem Jerusalém. O Monte Moria, onde Abraão esteve para apresentar seu filho em sacrifício. Depois foi construído o templo, hoje as ruínas. 700 metros ao sul está o Monte Sião, onde desceu o Espírito Santo, ali no cenáculo. 800 metros ao leste está o Monte das Oliveiras, ascendeu os céus. Mas essas 3 montanhas têm 800 metros de alto. Mas do Moria ao norte, 4 quilômetros, a gente avista lá do Moria está o Monte Escoplas, o da Visão. E Satanás levou Jesus lá no Monte Escoplas. O Monte Escoplas tem a mesma altura das montanhas do Hebron, lá no sul, ou das colinas de Golã, ao leste do Mar da Galileia, com 1.100 metros, inclusive o Escoplas tem 1.200 metros. Hoje tem uma faculdade muito linda em cima dessa montanha. E de cima dessa montanha se contempla muito longe a montanha mais alta. E ali Satanás colocou a Jesus e mostrou todo o que a sua visão alcança. E citou aquela passagem. Mas Jesus venceu, e diz a Bíblia que quando Jesus vence ao inimigo, a Bíblia diz que ele se aparta de Jesus. E quando Jesus desce do Monte Escoplas, ele entra na sua vida de plenitude. Não foi antes, só pós Monte Escoplas. Ele desce da montanha
Ele chama 12 homens e denomina apóstolos. E aí ele entra na sua vida de plenitude, começa a curar doente, começa a levantar paralítico, dar vista cego, ressuscitar morto, limpar leproso, limpar endemoniados. Ele entrou na sua vida de plenitude. Agora vocês observem que o apóstolo Paulo está nos dizendo, e eu dei ênfase, até que todos cheguemos a seu nível de plenitude. É lá que Jesus quer nos levar. E sempre que você estiver frente a um homem ou uma mulher de êxito na vida ministerial, na sua vida, você saiba que essa pessoa passou o caminho da plenitude. Não subiu por outros caminhos secundários, outros caminhos mais fáceis, outros caminhos ajudado por alguém. Essa pessoa vai ter problema, e vai dar problema. Nos meus 43 anos ministerial, eu tenho contemplado filhos meus ministerial no caminho da plenitude, e dói. Gente que a gente quer bem e que muitas vezes nós temos que olhar para outro lado, não podemos tirá-lo. É necessário. Se ele não passar esse caminho, volto a dizer, ele vai dar problema lá na frente, ele vai ter problemas. Então tem que passar esse caminho. E a nossa meditação, vocês podem observar que nós começamos com a chamada divina. Não vou ler, o tempo não nos dá, mas se tu observar em 2 de Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo São Paulo está dizendo a Timóteo que ele, Jesus, quando nos salvou, ele nos chamou com chamamento santo. Observe uma coisa, irmão. A chamada de Deus não é um presente, um pacote bonito, adornado, que a pessoa recebe. Isso não é a chamada de Deus. Chamada de Deus não é um presente que tu recebe, que nós recebemos, o que se dá para alguém. Chamada de Deus está nos dizendo nesse versículo de 2 Timóteo 1:9, que o dia em que ele nos salvou, eu não sabia, com 8 anos de idade, quando pela primeira vez que entrei na Assembleia de Deus e dobrei meus joelhos, há 56 anos atrás, quando ali eu dobrei os meus joelhos e aceitei Jesus, eu não sabia que além dele me salvar, ele introduziu dentro de mim uma chamada. Porque aí está dizendo Paulo, ele nos salvou e nos chamou com o chamamento santo. E é outra coisa, desculpe, é outra coisa. A pessoa servia a Deus por uma chamada que foi engendrado dentro dele e que surgiu e que se formou dentro de nós por uma chamada que se dá como um presente num pacote muito bonito. Você, querido irmão, querido colega,
aquele dia que você aceitou Jesus, você também não sabia que dentro de você foi introduzido uma chamada. E eu chamo aqui, irmãos, que é semelhante a uma mulher que ficou grávida. Agora vocês observem que nós temos aqui nos 3 primeiros itens as 3 principais chamadas que Jesus faz. Primeira, em Romanos 1,6, é a chamada a pertencer a Jesus. É o primeiro quadro, é a primeira etapa. Aí diz o apóstolo São Paulo: vós sois chamados a pertencer a Cristo, a ser de Jesus. Por que isso? Porque Jesus não trabalha com ferramentas alheias. Ele não pode usar alguém que não pertença a Ele. Por isso que a primeira chamada que é feita é a pessoa ser dele. Não é que nem nós que vamos fazer qualquer serviço e pedimos ferramenta emprestada. Ele não trabalha com ferramenta de outros. É o que é dele. Depois que a pessoa aceita essa primeira chamada, ser dele, e olha que nós pronunciamos constantemente a palavra Senhor. Ele é o nosso Senhor. Senhor vem da palavra Kyrios. Tem 5 sinônimos. É Senhor, é dono, é chefe, é patrão, soberano. São os 5 sinônimos. Então, quando estamos dizendo que Ele é nosso Senhor, estamos dizendo que Ele é nosso, além de ser Senhor, é nosso dono, é nosso chefe, é nosso patrão, é o soberano, e nós nada mais do que servo. Então, chamada a pertencer a Ele. Quando nós o aceitamos, Ele faz a segunda chamada de Romanos 1,7. Chamado a serem santos. É a segunda etapa da chamada de Deus. Por que isso, pastor? Porque Deus é santo. Porque a obra dele é santa. E porque ele é o oposto a coisas sujas. Se há trabalho que não pode existir sujeiras, imundícia, é esse trabalho que nós estamos imbuídos. Esse trabalho é um trabalho santo. Somos cidadãos dos céus, sim ou não? Representamos os céus. O inferno está com toda essa imundícia aí. Mas nós somos cidadãos dos céus, uma pátria santa. E sem santidade ninguém verá Deus. E se há trabalho na terra que necessita santidade, é esse que nós estamos fazendo. Depois que a pessoa aceita a chamada a pertencer ao Senhor, a chamada da santidade, Ele nos faz a terceira chamada de Romanos capítulo 1 e versículo 1. Separados para o ministério, diz a Bíblia. Separado. Observe que o apóstolo só escreveu esse assunto depois de 13 anos da sua conversão a caminho de Damasco. Depois de 13 anos, ele recebeu lá em Antioquia, no capítulo 3, o apartamento para ser aquele missionário conduzido por Barnabé ou Bernabé. Me ajude um pouco. Barnabé. Então Bernabé é espanhol, né? Se fosse lá no Rio Grande do Sul, diz cabresteado. Cabresteado, você coloca um buçal e tem um cabresto que vai puxando na frente. Então Paulo, quando foi apartado lá no capítulo 13, foi cabresteado na primeira viagem missionária por Barnabé. Mas depois foi aquele grande homem de Deus.
Então, irmãos, devemos entender que a chamada de Deus nasce dentro de nós. É feito esses 3 passos. Se não passarmos por ali, vamos ter problema. E eu volto a dizer, e aqui nos diz a meditação, que essa chamada de Deus é semelhante a uma mulher que ficou, tipologicamente, ficou grávida. A chamada de Deus, volto a dizer, não é um presente bonito que a recebemos. Ela é engendrada no dia da nossa conversão dentro de nós. E aí ela se forma dentro de nós uma vida que nós depois temos que dar à luz no tempo certo. Pode ser o esposo mais carinhoso, não pode fazer nada pela esposa no seu período de gravidez. Há reações que ela não gostaria de passar, mas faz parte. Ela pode ocultar por um tempo esta gravidez, mas chega um certo momento que a sua estética diz para as pessoas: ela está grávida. Nós não podemos ocultar a gravidez da chamada por um tempo, mas dali a pouco a igreja, os colegas, o vosso pastor começa a ver que algo está se formando lá dentro. E aí vem o reconhecimento da igreja, do ministério, que uma chamada está se formando. É uma vida ministerial. Amagona mais. Disse ali o Espírito Santo: eu estou aqui. E eu me curvo diante dessa voz que disse o Espírito Santo: eu estou aqui. Mas quando chega o tempo certo dessa gravidez da luz, algumas vêm meio prematuras, aí tem que ir lá para uma incubadora, né? E nós temos muito ministério aí nas incubadoras que nasceram antecipados. Vocês me entendem, eu estou falando a gente grande, homens sábios, homens com experiência. Mas então por que está falando, pastor Herman? Porque nós estamos cuidando de muita gente nova. Atrás da gente vem um exército de obreiros, de obreiras, que nós temos compromisso de cuidar deles, e cuidar essa chamada, entender eles com essa chamada. Quando a criança é dada à luz, ou quando o ministério, a chamada é dada à luz, aí vem os cuidados. O apóstolo São Paulo, Gálatas, diz que as dores de parto, pós o parto, se transformam em alegria. Eu volto a dizer, eu vi muitos filhos meus espiritual, irmão, no período da gravidez, que a gente não pode fazer nada. A gente dá um carinho, a gente ora, mas te vire você. Você tem que suportar. Não podemos, inclusive existe algum aborto, né? Alguém aborda a chamada, mas é uma vida, e essa vida é cara. Não façamos isso. Mas depois que se dá a luz, vem um processo. Observe aqui na letra A do item 5, que nos diz que essa criança necessita alimento. Não vamos dar feijão e nem churrasco para essa criança. Tem obreiros velhos metendo churrasco nos queixos, na boca, de ministério além da recém-nascida. Não é assim, queridos.
Nós temos que cuidar deles, dar-nos alimento adequado. São alimentos delicados, porque se um bebezinho nascer e você preparar um berço lindo, uma boa mamadeira, e colocar no quarto e deixá-lo, e dali um mês voltar lá, o que aconteceu nesse mês? Chorou ou não chorou? Se sujou? Gritou? Passou fome? Enfermou-se e morreu? Vamos cuidar. Irmão, eu gosto da palavra presbítero grega, que quer dizer, dali deriva 3 ministérios. Mas presbítero, o seu original, quer dizer um degrau mais alto, vendo a todos e por todos sendo visto. Nós que já passamos esse caminho da plenitude, estamos num degrau mais alto, vendo, cuidando. Cuide nossos novos obreiros. Quando eu voltei de Argentina a Brasil, eu deixei mais de 200 obreiros, meus filhos espiritual, quando lá não tinha nenhum crente naquela região. Estou falando de janeiro do ano 75. E agora há pouco tivemos o aniversário da nossa igreja e um grupo deles vieram nos visitar. Mas eu chorei muito. O presidente eu deixei lá, no meu lugar, um grande homem de Deus. Eu fui ganhar ele para Jesus. Eu saí de um jogo de futebol, parecia irrecuperável. Eu vi ele a vida ministerial se formar dentro dele. Eu vi ele nas aflições. Eu vi ele dar à luz a esta chamada. Eu vi a igreja reconhecer que ele estava grávido da chamada divina. Eu cuidei ele. Eu muitas vezes tinha que já dar um pedaço de churrasco, mas tinha que ir lá com leitezinho. Mas hoje a gente é feliz de ver essas pessoas. Cuide as crianças ministerial que estão no teu cuidado. Um dia vamos justar conta diante de Deus. Alimento adequado, higiene adequada. Você sabe que uma criança higienizada está de colo em colo. Quem vai abraçar uma criança suja, mau cheiro? Tem por aí uns mal cheirosos que cansa a gente pelos telefones. Quando é que posso marcar um trabalho lá, pastor? Quando é que vai me convidar? Eu tenho tal data. Mas nós temos uma agenda que não entra mais, é para o ano. Essa gente que anda oferecendo-se é um problema. Agora, se tiver um ministério bem higienizado, bem perfumado, esse perfume vai longe. E as igrejas e os ministérios terão prazer de tê-lo, de abraçá-lo. Higienizado, essa criança tem que ser ensinada, e a psicologia diz que o ensino de uma criança não é depois que nasce, é após 28 dias de gravidez. Eu cheguei na casa de um amigo meu na Argentina. Digo, Samuel e a esposa, pastor, venha cá, ela está grávida de 4 meses, está dando música para o nosso filhinho que está se formando, porque nós queremos que seja um músico, um cantor. Cheguei lá no quarto, ela estava deitada com um aparelho de som dando música para a criança. Quem semeia vento
Eu estava em Paraguai, visitando um missionário brasileiro. 2 minutos que eu estava na casa dele com os pastores argentinos, passou uma criança de uns 5, 6 anos que era um foguete e se largou numa janela que menos mal o vidro estava aberto, só um cortinado de PVC. Caiu do outro lado, enrolado naquela cortina. Quando nós corremos lá, não estava mais, já estava entrando pela outra porta. E a mãe envergonhada nos disse: ore por ele agora, pastores, porque um diabinho que tem dentro de casa. Ah, se esqueceu de cuidar. Após 28 dias, pois vai colher tormento. Uns chorões, uns desordenados, meio louquinhos. Semeou, vai colher. Cuidado, uma criança começa a gravidez após 28 dias. 30% que damos para nossa esposa na gravidez é da criança. Em tudo, carinho, mas alguns dão xingões. 30% lá da criança. Meio gritando dentro de casa, e qualquer pé de galinha ele faz uma sopa, depois nasce o filho ali. Assim é ministerial, irmão. Tem gente aí dando problema. Será que nós não, um pé de galinha, não fizemos uma sopa? Não sabemos absorver os problemas e cuidar e colocar os pés de Jesus e ter paciência? Deus que nos faça entender o alimento, a higiene, o cuidado, o ensino. Quando a criança nasce, até 10 anos são filhos, diz a psicologia. A filosofia comunista diz assim: me dá teu filho até 10 anos e será comunista o resto da vida. Porque é a formação, depois amadurece. Então, se nós der esse ensino aos nossos filhos ministerial, no começo, como Susana Weisler, como conseguiste tantos filhos? Antes que chegou o diabo, eu cheguei nos meus filhos com a palavra de Deus. Quando o diabo chegou, era tarde demais. Aleluia. Vamos ensinar, irmão, não é gritar, não é pular, não é nada contra isso. Eu não sei fazer.